E aí, galerinha, tranquilo? Bora aí para nossa segunda aula, semana um. E vamos começar, digamos, uma revisãozinha aqui de aspectos mais matemáticos, né? Então, basicamente, vamos falar de cálculo vetorial, coisas que envolvem cálculo vetorial. Então, esse vídeo provavelmente vai ficar gigantesco, porque são vários assuntos, mas a ideia é que, eventualmente, se você tiver dúvida ou precisar, ao longo do curso, precisar revisar alguma coisa, você volta nesse vídeo. A ideia dele, então, é essa. Então, só para a gente ter a ideia, aqui que a gente vai discutir coisas que você já viu em cálculo, provavelmente já usou em física 4, mais, né? Mas talvez não tenha alguma dúvida ainda, né? Então vamos falar sobre o teorema de Gauss, é divergente, rotacional, né? Teorema de Gauss e teorema de Stokes. Basicamente é isso, né? Relação entre eles, né? E só para botar um pouquinho mais, vamos falar aqui digamos, gradiente, laplaciano, até que também faltou colocar, e coisas. Então, tudo que envolve campos, né, e campos vetoriais, e então, divergente, rotacional e teorema de Gauss-Stokes, porque isso a gente vai usar toda hora, o tempo todo. Né? Beleza? Então, bora lá. Então, vamos começar assim, com a ideia, digamos, campo, vamos começar de campo, né? Aqui seria a ideia do campo escalar. O que é um campo escalar? Você tem um sistema de eixo aqui, você tem o seu espaço euclidiano aqui direitinho, um vetor posição, beleza. Então, a cada ponto, aqui vamos supor que é um espaço R3, né? Então, a cada ponto do espaço, você associa um número, né? Através dessa função. Então, o mapeamento do espaço tridimensional numa reta. Isso daqui é a definição de um campo. Então, nesse ponto aqui, x, aqui é 3. Eu mudo o ponto aqui é 2,75. Né? Vai mudando. E essa máquina, né, que transforma esse ponto no número é essa função φ de x. Né? Então, esse mapeamento aqui. Né? Se, por exemplo, para ficar um pouco mais simples, você pode escrever tudo nos mesmos eixos. Né? Aqui, se for só duas variáveis, dá para desenhar assim. Então, seria o eixo x, eixo y, se caso de repente só x e y, e digamos o outro eixo seria o φ. Então, você está mapeando um ponto aqui no plano, pega um ponto aqui, joga aqui em cima nessa reta aqui, z. Né? Aí isso aqui formaria uma superfície. Se esse cara for função x, y e z, né? Mas você está fazendo basicamente a mesma coisa, só que você está pegando o espaço tridimensional e jogando num ponto, né? Aí já vai ficar complicado para desenhar. Mas acho que a ideia tá clara, ok? Agora, por exemplo, se você tem um campo, então, por exemplo, se num ponto, vamos ver como esse campo muda de ponto a ponto. Então você tem um campo no ponto x e o campo no ponto próximo, infinitesimalmente próximo, né? Em x mais dx. Dx é um vetorzinho aqui. Aqui, de componente dx, dy, dz. Então sair daqui, ele tem o campo tem um valor aqui e um valor aqui. Eu quero saber a diferença, né? Quanto o campo mudou quando eu saí daqui e vim para cá. Então, vou pegar essa diferença. Essa diferença chama de dφ. Né? Seria tipo um infinitésimo do campo. Aqui não tem muito mistério. Você pensa em uma variável só, como se não fosse vetor, né? X mais dx menos φ. Então, se você divide esse cara por dx, divide e multiplica, né? Então, ficaria, digamos assim, φ de x mais h menos φ de x mais h menos fx dividido por h. Então, h pequena é derivada. Né? Então, esse cara é a derivada da função com relação a x vezes dx. Né? Só que esse cara é função de x, y e z, é um vetor. Né? Então é derivada de φ com relação a x dx, φ com relação a y dy, φ com relação a z dz. Né? Então aqui você tem 3. Agora, esse resultado, é para que eu quero chegar no gradiente. Acho que eu não comentei, mas eu quero isso aqui. Esse resultado é para que você tenha vetor aqui dx, né? Componente dx, dy, dz. Ele parece com, você pode entender como se fosse um produto escalar, né? Desse vetor dx com outro vetor cuja componente x dele é derivada de φ com relação a x, a componente y é derivada de φ com relação a y e a componente z é de φ com relação a z. Então é esse vetor que se chama de gradiente. Né? É isso que eu quero dizer aqui. Né? Você pode encarar isso como esse produto escalar. Né? Então esse aqui é a componente x desse vetor, esse aqui é a componente y do vetor, a componente z desse vetor. Você fez o produto escalar com isso, deu isso. Né?
Então, tá aqui. Esse aqui é o carinha que a gente chama de gradiente, deixa por enquanto quieto aqui, mas olha que de um campo escalar, né, cada ponto do espaço associava um número. Quando você faz essa conta, repare que depois você faz, então naquele lugar, naquele ponto de x, agora com essa operação, né, você não tem mais um escalar, você tem um vetor, né? Então nesse ponto aqui eu estou associando uma seta. Isso é o que se chama de um campo vetorial, um exemplo. Então, o campo vetorial é isso, né? Digamos, aqui no caso seria um espaço em 3 dimensões, e esse vetor também está definido em 3 dimensões, então você está mapeando um R3 e outro R3. Né? Você está associando a cada ponto do espaço uma seta. Né? Você pode encarar isso, né? Então você pega aqui cada pontinho do espaço, você está desenhando uma seta, pega um pontinho do lado, desenha outra setinha, e essa setinha, a direção dela, o tamanho e a direção, vai mudando ponto a ponto através de uma função. Aqui um campo vetorial. Esse outro jeito de pensar, de certa forma, é você imaginar assim, que você tem, digamos, dois espaços vetoriais aqui. Você tem um espaço, digamos, x, y, z, e você tem um espaço de f, que f, esse que seria o campo vetorial, fx, fy, fz. Então você está associando uma seta aqui, né, esse ponto do espaço, a um outro ponto desse espaço aqui. Né? Então você mexe esse vetor x, você mexe essa setinha aqui em f. Né? Então você mexe um, mexe o outro. Né? Então eles são correlacionados. Okay? A ideia é a ideia de um campo vetorial. Tranquilo. Né? Se você tem um campo vetorial, você tem um conceito de linhas de campo. Pode introduzir. A ideia é linha de campo. Rapidinho as coisas aqui, só para pontuar. Digamos, então você tem um campo vetorial, cada ponto lá você está botando uma setinha, uma setinha, uma setinha. Aí você pode imaginar que aquela setinha, naquele ponto, ela está na direção da tangente de uma curva. Né? Então você pega ali e bota um tracinho embaixo dela. Aí esse tracinho ele acaba um pontinho um pouco mais para frente. Aí naquele ponto ali você pega qual o vetor, né? O seu campo vetorial para onde ele está apontando. Aí você vai ali e traça outra tangente. Aí onde ele está apontando no outro ponto agora, tangente, aí você vai criar uma curva. Né? Onde em cada ponto da curva, o seu campo vetorial ele está na direção da tangente aqui da curva. Aí essa curva daqui que você chama de linha de campo. Me acompanhando, então, isso aqui na verdade é um contínuo de curvas, né? Se o cara é em todo lugar, mas só para ilustrar, vamos pegar assim, alguns exemplos. Né? Então aqui está a ideia de um fluxo, né? Que esse campo vetorial está fluindo para, digamos aqui no caso, da esquerda para a direita. Né? Ok, a ideia. Então só para acabar essa parte de campo vetorial, voltar aqui no gradiente. O gradiente é um campo vetorial associado a um campo escalar. Né? Você pegou um campo escalar, fez uma operação transformando em vetor. E qual é a relação desse campo vetorial com esse φ, com essa função, com esse campo escalar? A ideia é essa daqui. Lembra que o dφ é o produto escalar do gradiente com um dx. Então eu quero dizer assim, suponha que você pega um dx fixo em módulo. Então você está nesse ponto φ, pegou um pedacinho infinitesimal, um dx, né? E você está rodando ao redor desse ponto x. Né? Então, cada ponto que você aponta para uma direção, o vetor dx é diferente, mas o módulo dx é o mesmo. Então, você vai rodando. Quer dizer, esse produto escalar vai ter você vai ter o seu dx com o gradiente aqui, ele vai fazer um ângulo, que chama de θ. Então, rodando, cada hora esse ângulo está numa direção. Você concorda que quando o dx apontar na direção do gradiente, esse cara daqui vai ser zero. Então, por exemplo, se o seu gradiente é para cá e o seu dx dá para cá, né, esse produto escalar vai dar zero. Então, o φ nem muda nessa direção. Mas se você apontar para a direção, o dx exatamente na direção do gradiente, esse aqui vai ser o maior valor possível desse produto escalar. Né? Então, a ideia aqui, qual a ideia do gradiente? Talvez se você nunca parou para pensar nisso, né? Quando você tira o gradiente de uma função, por que aquele gradiente aponta para uma direção? Né? Por que não aponta para outra direção? É porque a direção que ele aponta é a direção para onde a função está crescendo mais. Né? Porque se você fizer um incremento infinitesimal dx naquela direção, ele vai crescer módulo do gradiente de φ vezes o módulo de dx. Né? Aqui vai ser 1. Essa é a ideia do gradiente, ele está apontando para onde cresce mais.
Ok? A ideia? Beleza. Agora vamos começar as coisas mais interessantes mesmo. Eu vou falar de fluxo, de circulação, de divergente, gradiente, teorema de Gauss, Stokes. Né? Então, até antes de a gente começar, vamos fazer um intervalinho aqui. Calma aí, já volto. Quem é este Pokémon? É o Bobsauro. Então, voltamos, pessoal, aqui no nosso intervalinho. Então, qual a ideia que eu estou querendo vender aqui? Né? Vamos definir o que é o fluxo de um campo vetorial. Suponha que você tem uma superfície, né? No caso aqui é a borda de um volume, né? Então seria uma superfície fechada. Né? Mas a priori, para definir fluxo não precisa ser isso. Então, eu quero dizer assim, cada ponto dessa superfície, essa superfície chama assim, del V, porque ela é a borda de um volume V. Né? Então, você tem, cada ponto dessa superfície tem um vetor ortogonal unitário para fora, direção para fora, e essas setinhas aqui roxas seria meu campo vetorial. Né? Então, em cada ponto da superfície, esse meu campo vetorial faz um ângulozinho com a direção normal da superfície. Uma hora esse campo está apontando para fora, outra hora pode estar apontando para dentro aqui, superfície não tem problema. Né? Aí nesse ponto eu vou pegar, digamos, um infintésimo de área, dA. Né? Bom, vou fazer um quadradinho ali. Esse dA ele é tangente à superfície. Então o vetor normal, o nzinho, ele é perpendicular ao dA. Então o vetor nzinho ele determina como é que o dA, onde você coloca o dA. É como se eu pegasse a superfície e botasse várias plaquinhas, né? Eu estou descrevendo a superfície como plaquinhas pequenininhas, estou botando azulejo ali. Né? Então quando você olha de pertinho, ele é um monte de pixel de dA, essa superfície. Beleza, então pegou esse dA, vocês que se chamam de fluxo, nesse infinitésimo aqui de área, é o produto escalar do meu campo, né, que faltou um pontinho, né? Meu campo nesse ponto x, meu campo vetorial, com dA, com um vetor normal, vezes dA. Então esse fluxo daqui é máximo, né, quando meu campo está apontando na direção do n. Então você pegou aqui nesse ponto, fez outro quadradinho do lado, o vetor tem outro valor, tem outro n, multiplica pelo dA, faz isso, faz isso, faz isso. Se você soma em toda a superfície, você tem um fluxo nessa superfície. No caso, se a superfície for a borda de um volume, então isso é um fluxo numa superfície fechada. É por isso que eu descrevo assim, só para ficar claro que isso aqui é uma superfície. Quando eu boto V, por que eu não estou botando S? Na superfície geralmente chama de S, por exemplo. Eu estou botando esse del V para dizer que não é uma superfície qualquer. Se eu boto S, pode ser uma superfície, por exemplo, aberta. Eu boto assim para dizer que a superfície é a borda de um volume, então ela é necessariamente fechada. Eu estou botando aqui direto fechado porque vai ser realmente o nosso interesse em superfície fechada, mas também tem interesse em superfície aberta. A gente vai falar ainda nesse vídeo ainda, quando chegar na parte rotacional. Mas aqui que eu quero chegar em divergente. Né? Ok, tranquilo. Qualquer coisa pergunta, né? Então vamos pegar esse fluxo num volumezinho, né? Na borda de um volume, numa superfície fechada, só que a superfície particular, no sentido de ela ser pequenininha, né? Para a gente começar a entender um pouco da coisa. Então pega um cubo de volume dV, né? Que é, digamos, dx, dy, dz. Então esse aqui seria o ponto x, y, z. Aqui você anda um dx, aqui você anda um dy, aqui você anda um dz. Então, em cada face desse cubo, você tem um vetor n normal, a superfície. Tá vendo? Aqui e aqui, esse n está em direção y, aqui está em direção z, e na face saindo da tela e entrando na tela, que eu não desenhei aqui, acho que nem consigo fazer, é na direção x. Ok? A ideia. Então, você quer calcular o fluxo, você tem um campo vetorial, a ideia é que se dx, dy, dz, você vai pegar muito pequenininho, vai pegar de certa forma zero, né? Mas você quer ver o fluxo do seu campo vai vazando essa borda. Então, meu campo seria esses campos, esses setinhas, nessa face, as setinhas roxas. Né? Então, aqui uma parte importante que a gente vai fazer é que a gente considera esse campo vetorial, ele é contínuo. Repara que isso aqui é importante na lógica.
eu quero dizer aqui? Vamos supor que não interessa a direção que eu estou botando essas setas roxas, né? Mas o que interessa é que, digamos, esse ponto, esse ponto, esse ponto, esse ponto, eles são próximos. Então, se o meu campo aqui está nessa direção, repara que eu tô desenhando ele um pouquinho diferente em cada lugar, mas não muito diferente. Então, se ele está aqui, nessa face de cá, não tem como ele estar, digamos, apontando para o outro lado, porque esses pontos são muito próximos, né? Então, ele muda, quando eu mudo de ponto, esse vetor muda continuamente. Essa é uma hipótese que eu estou fazendo, senão nada que funciona. Então, a função, esse campo vetorial é um campo contínuo. Então, uma hora ele está apontando aqui, aqui ele mudou um pouquinho, né? Mas não mudou muito. Aponta mais ou menos na mesma direção. Então, guarda isso. Então, vamos lá. Então, vamos calcular por pedaços, né? Vamos calcular, digamos, nessas duas, o fluxo. Para calcular o fluxo em todo o cubo, eu vou pegar face por face, ou melhor, em par de face. Então, vamos pegar essa face e essa face, depois a de cima e de baixo e a da frente e de trás. Então, essas aqui laterais, vamos chamar de 1 e 2. Né? Repara que a brincadeira aqui, o que é importante que eu vou voltar aqui, dessa lógica que eu falei do campo ser contínuo. Repara que, digamos, na face 2, do jeito que eu desenhei, né, esse campo está furando para fora. Então, quando você fizer o produto escalar com N, eles apontam mais ou menos na mesma direção, né? Então, esse cara vai dar, esse produto escalar, esse N está na direção Y, né? Então, ele vai pegar esse F, a componente Y de F. Então, a componente Y de F, aqui digamos, nessa área 2, botei 2 aqui, né? Vezes a área. A área é dx dz. Ok? Esse cara aqui. Agora, repara que aqui, mesma coisa, você vai projetar esse cara daqui em y, só que se aqui ele fura, ele está saindo, repara que necessariamente nessa face daqui ele está entrando. Então, o meu n é sempre para fora. Então, esse produto escalar vai vir com sinal de menos, né? Porque ele está apontando em direções opostas. Então, por isso que aqui tem um sinal de menos, e aqui na face 1, mesmo dx, mesmo dy. Então, essa parte, por isso que a ideia do como você continua a mudar muito, é importante. Se de um lado ele sai, do outro lado ele entra, necessariamente. Então, o que seria essa diferença? O dx dz, você pode botar evidência, né? O que interessa é essa diferença aqui. Repare, qualquer ponto que você pega aqui, digamos aqui você tem um ponto x, num ponto z. Aqui é o mesmo ponto x, o mesmo ponto z. O que diferencia ele estar aqui, esse ponto desse, é porque daqui, se aqui está em y, aqui está em y mais dy. Então, o que diferencia a face esse cara aqui de um ponto para o outro, quando ele está mexendo, né, é quando você está andando aqui no dy. Na verdade, esse cara no ponto 2 aqui, ele está deslocado em y mais dy, e aqui no ponto, na área 1, ele está em y. Ok? A ideia aqui. Então, como esse dy é pequeno, essa diferença eu posso escrever como a derivada de f de y com relação a y dy. Quer dizer, se você divide esse cara por dy, o y pequenininho é a definição de derivada da direção y. Beleza. Então, volta lá lembrando que o cara multiplica dx dz, né? E aqui vai vir um dy, então vai ficar dx dy dz, que é o dv. Então, virou a derivada da componente y, do campo vetorial, com relação a y, vezes o volume todo. Isso é o fluxo dessa face mais dessa face. A gente fez de duas. Né? Aqui tem 6 faces. Obviamente, você vai fazer a mesma lógica para as outras duas faces. Vai só trocar y por x ou y por z. Então, vai dar a derivada aqui em x da componente x com relação a x, componente z com relação a z, e o mesmo dv. Então, você pode botar o dv em evidência. Deu esse carinha aqui. Aqui faltou um ponto, né? Aqui tem o produto escalar. Então, esse fluxo num cubo de volume dV é dV vezes na área, né, na superfície do volume dV, é o que a gente chama essa operação, isso aqui que a gente chama de divergente, vezes o dV. Né? Então, você está calculando um cara na borda, né, e está relacionando isso com o volume aqui, o volume dV vezes alguma coisa, essa coisa que você chama de divergente, que é essa operação daqui. O divergente você descreve assim. Repara que o divergente, você transforma um campo vetorial em um escalar. Né?
porque agora aqui não tem um vetor. Então, o gradiente ele transforma o campo escalar em campo vetorial, uma operação, né? E o divergente ele pega esse campo vetorial e transforma em campo escalar. Beleza. Então, essa, por exemplo, você definiu o divergente assim, né? Divergente é essa derivada de x com relação a x, z, mas essa operação dá um aspecto mais geométrico, né? do que significa o divergente. Então, repara que você pega o dv aqui, divide, né? Formalmente você joga o dv a zero, então esse cara vai sendo um ponto. Né? Essa é a ideia aqui de definição, você pode encarar isso como definição do divergente. Faltou esse produto escalar. Então, o divergente é a ideia de um fluxo, né, por unidade de volume. Então, quando você está calculando um divergente de um vetor, vou pegar aqui isso, você está, digamos, divergente é uma questão do ponto, né? Então você está imaginando quando você está calculando vai te dar um número. Aí você encara assim, que aquele número, o que significa aquele número? Então você pega naquele ponto que você calculou o divergente, imagina ao redor daquele ponto um dv, um volumezinho, né? E você está, esse número é o fluxo ao redor, o fluxo está furando esse volumezinho infinitesimal ao redor desse ponto. Né? Então, por exemplo, se o divergente deu positivo, então você está dizendo que esse fluxo ao redor você pega naquele ponto, ao redor daquele ponto você pode imaginar um volumezinho, e você tem linhas de campo que estão furando para fora ao redor daquele ponto. Por isso que chama de divergente. Né? Então ele está divergindo do ponto, as linhas de campo. Né? Mas não quer dizer que todas as linhas de campo estão indo para fora. Por exemplo, quer dizer que tem mais linhas de campo saindo do que entrando. Por exemplo, pode ser uma situação assim. Então essa está entrando, essa está saindo, mas digamos, os que estão saindo são maiores. Né? Então quando você somar todas as faces, vai dar positivo. Então, essa é a ideia. Obviamente, se for negativo, significa que estão entrando. Né? Então essa é a ideia. Toda vez que você calcula um divergente, no ponto é isso que você está fazendo. Você está olhando o fluxo. Se o fluxo ao redor daquele ponto está linhas de campo saindo ou entrando. Né? Ok? A ideia? Agora, por exemplo, você pode... a ideia é que você tem... Se você tem um gradiente, um campo escalar, tira o gradiente, ele transforma aquele escalar num vetor, um campo vetorial. Aí se você... Aí que ele vira um campo vetorial, você pode pegar aquele campo vetorial e tirar o divergente. Aí você transformar ele num outro, agora num novo campo escalar. Então a ideia seria essa. O que é o divergente de um gradiente? Então se você tem o seu campo vetorial, ele é criado através do campo escalar, né, tomando o gradiente desse escalar. Então seria que esse campo é um campo vetorial usual, né, o componente x dele é derivada de φ com relação a x, y derivada de y, z derivada de φ com relação a z. Agora você pode pegar o divergente desse campo. Né? Então o divergente é o quê? É derivada do componente x com relação a x, y com y, z com z. Só que o que é o componente x? É derivada de φ com relação a x. O que é y? Derivada de φ com relação a y, z, φ com relação a z. Então esse cara virou o quê? A segunda derivada de φ com x, segunda derivada de φ com y, segunda derivada de φ com z. Esse cara a gente chama de Laplaciano. Né? E esse, como é nabla atuando em nabla, né, a gente chama esse cara de nabla ao quadrado. Só para guardar, assim, a gente vai falar um pouquinho mais de Laplaciano em outro vídeo. Só um comentáriozinho, porque esse Laplaciano vai aparecer bastante, vai ser o objeto que a gente vai mais usar. E em TE2 você vai usar uma versão desse cara quando esse função também depende do tempo. Aí você tem mais um termo aqui, digamos, com menos segunda derivada no tempo. Aí costumamos chamar isso aqui, aí ele vira o D'Alembertiano, ele vira um quadrado ao quadrado. Você vai ver isso em TE2. Mas beleza. Então agora vamos chegar no Teorema de Gauss. Agora o Teorema de Gauss é tranquilo, a parte complicada já foi feita. Vamos voltar para a nossa situação. Você tem um volumezão arbitrário com uma borda ΔV aqui, a bordinha dele lá pode ser grande. Né? E a gente quer calcular no final dos contos o fluxo nessa superfície. A gente só aprendeu a calcular fluxo em cubinhos. Então qual a ideia? Na verdade, calculando em cubinhos, você pode calcular em qualquer volume. A ideia é que pegar esse volume e fragmentar ele em pequenos cubos. Então ele todo, eu desenho só um pouquinho porque cansei, você pode encarar isso aqui. E aí você vai calcular o fluxo, digamos, nesse cubo. Aí é aquela conta que a gente tem, o cubo infinitesimal. Você tem o outro
aqui infinitesimal, o outro infinitesimal. Repara, digamos, se você pega 2 cubos aqui e coloca... Quando você calcula o fluxo nesse, vamos supor que o campo vetorial está para cá. Aí nessa face daqui, ele está saindo. Então ele vai dar uma contribuição aqui positiva naquela conta, né? Só que no cubo exatamente o colado nele, essa mesma face, esse campo vetorial agora está entrando, né? Então se no de cá você tem um fluxo saindo, no vizinho do lado esse fluxo está entrando. Então quando você somar dos dois juntos, esse cara vai dar uma contribuição positiva e na face do lado vai dar a mesma contribuição, só que negativa. Então quando você cola um cubo no outro cubo, a interface, a face que é comum aos dois, né, essa interface, elas necessariamente se cancelam, porque num o n está para o n está para fora, quando o cubo do lado, o n do outro também está para fora, então o n é para cá, o outro é para lá, né? Então eles necessariamente têm que se cancelar. Então quando você bota 2 cubos aqui do lado e calcula o fluxo somado, na verdade você está calculando o fluxo na borda dos dois, né? Virou um paralelepípedo. Aí se você bota mais um, você está pegando a borda desse cara todo. Mais outro, bota um em cima, cancela essa interface. Vai pegar aqui em cima, vai fazendo. Ok? A ideia? Então se você vai somando um fluxo em cada cubinho, pega esse cubinho pequenininho para preencher todo esse volumezão aqui. Então, e somar, então na verdade você está calculando não o fluxo aqui, você está calculando o fluxo só na superfície, né? Todas as interfaces cancelam e fica só aqui nessa borda. Então, na verdade, quando você pega e divide esse cara em cubinhos, cubinhos, cubinhos e soma tudo, você está calculando o fluxo na borda do volume. Essa é a ideia aqui do teorema de Gauss, né? Mas, por outro lado, né, digamos, o que a gente viu pelo nosso resultado, tira essa soma e tira essa integral, né? Então, em cada fluxo, em cada volumezinho, é o divergente vezes dv. Aqui. Então, quando você está somando esse, somando aqui em todos, você está integrando aqui dentro, esse cara no volume V, né? Então, essa integral aqui na parte do interior do volume, ele está te dando o fluxo na borda do volume, né? Esse aqui é o teorema de Gauss. Ficou claro a ideia? Se não ficou, é só perguntar, pode botar no mural aí ou na nossa aula assíncrona. Aqui é o seu teorema de Gauss. Para que ele é um negócio bem não trivial, eu imagino, porque é um teorema, digamos, uma relação não local. Quer dizer assim, você está associando um negócio dentro do volume, no interior digamos, aquele corpo. Então, em cada ponto daquele interior, você está calculando divergente e somando, né? Só que o divergente lá em cada pontinho, ele te dá o fluxo na borda, né? E quando você soma tudo se cancela e vai ficar só a borda do volume total, né? Então você está associando uma propriedade do interior do volume com a propriedade na borda do volume, né? Então, de certa forma, você está mapeando uma coisa dentro e uma coisa na superfície dele, né? Então, uma relação não local, né? Um cara dentro está associando um cara... Eu estou calculando uma coisa aqui dentro da sala que está me dando uma... que está me dando uma resposta, né? Um cálculo, uma coisa que você calculou nas paredes, né? De certa forma, por trás o princípio holográfico, você já ouviu falar sobre isso, né? De certa forma, é um resultado, ele sai do teorema de Gauss, né? Estão cortando. No final dos contos, o princípio holográfico é uma aplicação do teorema de Gauss, né? Mas, ok. Então, acabamos o Gauss. Falta ainda mais um. Já está grande o vídeo. Quase meia hora já. Vamos falar agora do rotacional e teorema de Stokes, né? Então, para a gente precisa definir agora a circulação. O que é a circulação de um campo vetorial? Suponha que você tem um caminho aqui fechado, você tem um campo vetorial, aqui de novo, e então você está definindo uma curva fechada. Essa curva, ela necessariamente, você pode encarar ela como a borda de uma superfície aberta, né? Então a superfície aberta aqui, digamos, seria aqui dentro. Mas na verdade você tem toda uma família infinita de superfícies abertas, né? Porque você pode pegar, acho que comentei em outro vídeo, como se fosse uma bexiga ou uma bolha de sabão, né? Vamos supor que essa superfície aqui é uma bolha de sabão, você pode soprar, né? Então você pode mudar essa superfície do jeito que você quiser e manter a borda fixa, né?
que me interessa por enquanto é essa borda, esse caminho fechado. Então, em cada ponto desse caminho fechado, o campo vetorial é uma setinha aqui, nesse ponto, nesse ponto, nesse ponto, nesse ponto. E o que eu vou chamar de circulação, a ideia vai ser assim. Durante dessa trajetória, em cada ponto da trajetória você tem um vetorzinho tangente, infinitesimal, apontando a direção que você está indo na curva. Esse caso chama de DL. Então, nesse ponto aqui, o meu campo vetorial F aponta para algum lugar. Vou fazer o produto escalar de F com DL. Nesse ponto, no outro ponto, no outro ponto, no outro ponto, em todo ponto. Então aqui, por exemplo, esse caso aponta na mesma direção, aqui o DL está para cá, o F está para lá, né? Então esse produto escalar vai dar negativo, e vai fazer isso, e vou somar ao longo de toda a curva. Então faz esse produto escalar, e soma, 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 soma. Isso daqui, depois você soma tudo, é o que você chama de circulação. Então essa é a ideia aqui. Esse N eu estava falando de superfície, só para ficar marcado, é que esse N é um vetor normal à superfície. O que interessa, porque eu estou botando esse N nessa direção, é a superfície aberta. A priori, eu tenho uma superfície aqui, com a superfície fechada, é fácil definir um critério. Você fala assim, meu N, meu vetor normal, ele aponta para fora, porque a superfície fechada ela tem uma ideia que tem o dentro e o fora. Uma superfície aberta não tem dentro e fora. Então, porque eu estou apontando esse N para cá, que agora a gente vai, isso aqui é uma definição, a gente vai associar o caminho com o N através da regra da mão direita. Então, se o meu caminho está assim, do jeito que está feito na figura, então meu N está para cá, ele não pode estar para lá. Né? Então, eu estou rodando, circulando desse jeito, então meu N está para fora. Isso a gente guarda e vai usar isso daqui a pouco. Né? Mas a ideia de circulação, definido, beleza. Vamos, mesma lógica, né? Antes de calcular, eu quero calcular criar um jeito de calcular a circulação num caminho, de um campo vetorial num caminho qualquer. Não sei fazer isso, vou fazer um caso mais simples. Vou pegar um caminho específico, um quadradinho infinitesimal. Então, vamos pegar no plano XY, né? Então, aqui seria Y, aqui seria X, peguei um quadrado aqui é dx por dy. Né? Então, a circulação eu estou pegando desse jeito, né? No sentido anti-horário. Então, a regra mão direita, meu N está para fora, por isso que eu já escrevi o N aqui. Então, o N está saindo do quadro, é a ponta da seta aqui saindo. E aqui peguei o meu campo vetorial. Tem uma direção, mesma coisa. Esses pontos são próximos, e meu campo é contínuo. Então, se ele está apontando para cá, aqui ele continua apontando mais ou menos para a mesma direção. Acabou minha água. E vamos calcular de novo, separando em pedaços, né, em pares. Então, eu vou calcular e nesse caminho e nesse caminho. Então, só nessas retas 1 e 2 de comprimento dy. Né. Aqui o dl aponta em direção menos dy, e aqui o dl aponta em direção mais dy. De novo, aqui nesse ponto, qualquer ponto aqui tem um ponto y, aqui é o mesmo ponto y. Né. O que diferencia esse cara desse é que aqui está deslocado por um dx. Né. O z também é o mesmo, o z é a terceira dimensão aqui. Então, para o jeito que eu fiz, quando eu pego esse produto escalar, esse cara me dá a componente y, aqui, vezes dy, nessa reta aqui 2. Quando eu pego aqui, meu dl está para baixo, então esse produto escalar é menos fy vezes dy, nessa reta 1. Okay? A ideia é que necessariamente um tem que ser mais, outro tem que ser menos. E eu fiz assim para aqui ficar mais, aqui fica menos. Agora, qual é a diferença desses dois? Então, todo ponto aqui, y e x, aqui eu tenho o mesmo y, só que um x mais dx. Então, eles diferem por um dx. Então, aqui seria esse fx, x mais dx, menos f em x, é a derivada dessa componente y, né, com relação a x vezes dx. Okay? Meio parecido com a lógica ali, só que agora aqui é na componente y, que você está derivando com relação a x. No outro, era a mesma componente, era a componente x com relação à derivada de x. Aqui não. Aqui é a componente y, porque aqui nesse produto escalar, o dl está na direção y, mas ele está deslocado na direção x. Então, por isso fica assim misturado. Derivada de x da componente y. Então, nessas duas faces, né, essa soma
Aqui já tinha um dy, aqui tem um dx, então ficou a área, dx dy, vezes a derivada x da componente y. Se você faz a mesma lógica nas outras duas, né, vou chamar essa de 3 e 4, repare que aqui do jeito que eu fiz o campo, aqui na direção 3, agora o dl é dx, aqui, e aqui o dl é menos dx, no 4. Então aqui na face 4, ele vem com sinal de menos, e na face 3, na linha 3, né, ele vem com mais, né, vezes aqui o dx, que é esse comprimento. Né. E a diferença dessa face 4 para 3 é que aqui você está em um ponto xy, aqui, esse é o mesmo ponto x, só que ele está deslocado por um dy. Só que o 4 aqui, que é deslocado por um dy. Né. Então, esse 4, ele está em y mais dy, e esse cara está em y. Então, quando você pega essa diferença, esse cara é menos a derivada em y da componente x, porque esse cara aqui que aumentou. Né. E esse cara aqui, nessa conta, ele vem com sinal de menos. Né. Por isso que eu botei o menos em evidência. Então, esse é menos derivada de y da componente x, dy. Volta aqui, né? Então, vai ficar de novo dx dy, só com sinal de menos, com derivada y de fx. Então, quando você somar os 4, você vai ter a circulação nesse caminho fechado. Né? Soma 1, 2, 3, 4. Então, vai ter a derivada com relação a x da componente y, menos a derivada com relação a y da componente x. Essa daqui é a circulaçãozinha toda. O que é esse cara? Esse cara é o que eu defino como a componente z do rotacional de f. Por que eu estou dizendo aí agora assim? Ok, eu defini esse cara assim, mas por que a componente z? Se você faz essa mesma lógica em outras, digamos, em outra face, por exemplo, aqui eu fiz num corte em z. Eu poderia fazer um corte em x, né? Então eu teria um dx e dz, ou um corte em y, eu teria um dx e dz, ou dx e dz sendo um corte em y, ou um corte em x, eu teria dy e dz. A questão é que você vai fazer a mesma conta, a conta é análoga, só que esse cara sempre dá a componente na direção n, normal, ou componente n do rotacional. Né? O que é esse n que caracteriza? É a regra da mão direita. Então, como eu circulei desse anti-horário na componente, no plano aqui, e num dx dy, então nessa circulação, esse n aponta a direção z. Né? Então, por isso que esse n daqui, se você faz isso de forma geral, ele vai dar sempre esse n apontando na direção perpendicular, né, seguindo a regra da mão direita, que corresponde à circulação que você escolheu. Então, essa circulação aqui é o rotacional na direção perpendicular digamos, essa circulação que você fez aqui, ela te dá a componente perpendicular do rotacional, né, na direção, o componente rotacional na direção perpendicular ao plano que essa circulação cria, né? Vezes a areazinha aqui dentro. Beleza, essa aqui é só a regrinha desse DAzinho. Isso é dado pela regrinha da mão direita. Guarda isso. Né? Então, se você faz os outros componentes, né, essa aqui seria a conta que a gente fez, seria isso, né, os 3 componentes do rotacional. Então, essa seria a componente y, essa aqui seria a componente x. Você pode definir rotacional assim, como determinante, talvez você tenha aprendido assim, né? Y, jk, derivada de x, derivada x com relação a sei lá o que, e derivada de x, derivada de y, derivada de z, fx, fy, fz, e faz o determinante. Vai dar isso daqui. Né? Mas aqui, digamos, seria só uma definição de uma operação. Né? Mas aqui você tem uma ideia, uma definição mais, digamos, o que significa isso. Né? Então, o rotacional é uma circulação por unidade de área. Então, quer dizer, quando você pega... O que é rotacional? É um mapeamento do campo vetorial e outro campo vetorial. Né? Você pega um vetor e transforma em outro vetor. Esse cara continua sendo um vetor. Mas o que significa esse vetor? Então, naquele ponto, você pega a componente z daquele vetor, você imagina que naquele ponto, então a componente z dele, você imagina no plano xy, um dA, e você está calculando a circulação naquela direção. Então, por exemplo, se o rotacional deu positivo na direção z, você sabe que se você faz uma circulação infinitesimal no plano xy, no sentido, digamos, seguindo a regra da mão direita, essa circulação vai ser positiva. Então, essa é a ideia.
né? Quando você joga essa área a zero, então o rotacional é essa circulação pela área, né? De uma densidade de circulação por área. Ok? A ideia? Então agora vamos para o teorema de Stokes, né? A ideia aqui é assim, você tem a sua circulação, você vai pegar você pode pegar qualquer superfície cuja borda seja dada por esse caminho aqui fechado, né? E essa superfície você vai fragmentar em retângulos, né? Porque aí você sabe calcular a circulação só em cada retângulo, né? Aí eu calculo a circulação nesse retângulo, eu sei que é rotacional aqui na direção n, vezes a área. Aqui mesma coisa, mesma coisa, mesma coisa. Somando nesse retângulo, né? Então você vai calcular o rotacional vezes, digamos, a área e somando essas áreas. Então você vai calcular o rotacional em toda a superfície, né? Mas quando você olha na ideia da circulação, o que você está fazendo? Quando você pega, digamos, esse quadrado e esse quadrado, olha que uma hora esse cara seguindo a regra aqui da mão direita, todo mundo seguindo a mesma regra. Então aqui essa circulação está para cá, essa circulação está para cá. Então olha que nessa interface, aqui a circulação está para cima, no outro a circulação está para baixo. Então quando você calcular para esse cara daqui, vai te dar um componente para cá, e o outro, vamos supor que o campo vetorial está para cá. Então nesse produto escalar vai estar positivo, só que no outro vai estar para baixo, vai estar para cá, ele vai dar negativo. Então eles se cancelam. Então a interface aqui cancela, cancela, cancela. Aqui também você bota por cima, cancela, né? Então quando você soma todas as circulações nessa superfície, só vai dar circulação, digamos, por aqui, ó. Aqui, 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 aqui. Vamos fazendo assim. Você vai somando mais, botando mais, então isso só dá circulação na borda, né? Então a soma da circulação de todos os circuitozinhos infinitesimais, ele vai dar circulação no caminho C, né? Então essa soma é a circulação no caminho C que eu quero. Mas por outro lado, em cada negocinho desse, é a circulação, é o rotacional na direção n vezes o dA. Então quando você soma em cada dA, vai te dar integral, né? Vai te dar integral aqui. Então essa somazinha vai te dar integral do rotacional na direção n em dA, né? Somando em cada dA. Essa aqui. Então somar em cada dAzinho é integrar, né? Então concluiu, né, que esse cara daqui, no final, é a circulação na borda. E esse aqui é o teorema de Stokes. De novo, uma relação não local, né? Você está calculando o cara dentro de uma superfície e ele está te dando uma informação na borda da superfície. E repare que a superfície é qualquer superfície, né, que tem essa borda. Então não interessa, o que é até mais curioso. O outro não. Você tem uma borda de um volume, né, o volume é único. Agora aqui não, como é a borda da superfície, qualquer superfície que tenha a mesma borda, a circulação obviamente vai ser a mesma, porque você está fazendo essa conta na borda, é a mesma, mas o teorema te garante então que você pode pegar qualquer superfície ali dentro, pega o rotacional em cada ponto, seguindo a regra da mão direita, e multiplica pela areazinha, soma tudo, vai dar o mesmo valor sempre. Você é o bichão mesmo, hein, doido? Esse aqui é o teorema de Stokes. Ok? Tranquilo? Então, acho que já acabamos, né? Sim, é só a ideia que, digamos, tem que valer para qualquer superfície, né? Então essa é a brincadeirinha aqui. Então agora acabamos esse vídeo, né? E tem um próximo ainda, vamos falar do símbolo de Levi-Civita, que talvez você tenha visto em Física 4, às vezes tem em Física 3, mas é difícil Física 3, talvez em Física 4, né? E como ele é útil para calcular algumas identidades vetoriais. Ok? Isso aqui você vai usar em muito ITE e provavelmente em mecânica, se você está fazendo mecânica agora, isso vai te ajudar em mecânica também. Provavelmente o professor de mecânica vai fazer vai te explicar algumas propriedades desse Levi-Civita. Vamos ver isso no próximo vídeo. Vamos lá, Dil, qual é a mensagem? Verdade.